Vamos então para a mensagem desta noite. Esse ano, se a gente puder escolher uma palavra para ele, uma palavra positiva, né, porque negativa nós temos muitas, para pensar, eu pensaria em esperança. Né? Esse ano 2021, eu pensaria como um ano da esperança para mim e para você. E a gente sabe que cada dia que a gente vive, cada ano que a gente vive, é um dia a menos, um ano a menos, para que Cristo volte a esse mundo, amém? Essa é a nossa grande esperança. Eu queria contar para vocês a história, que as crianças saiam da sala nesse momento, porque o que eu vou contar aqui não é muito bom, porque foi um estudo científico um pouco brutal, né? Isso aconteceu na década de 50, um psicólogo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chamado Dr. Kurt Richter, ele fez testes com hamsters, com ratinhos de laboratório, para tentar verificar um efeito que a esperança tem sobre aqueles que passam por dificuldades. Então, era um estudo científico para tentar identificar como que a esperança reage, ou age, aliás, nas pessoas para enfrentar as dificuldades. E eles pegaram os ratinhos, os hamsters de laboratório, e eles dividiram os ratinhos em 2 grupos de 5 ratinhos, ou 6 ratinhos. E aí eles colocaram esses ratinhos num tubo de água e colocaram eles para nadar lá. E o primeiro grupo ficou nadando por 1 hora e se afogaram, de tanto cansado de tentar nadar e sair daquele tubo e não conseguiram, e eles perderam a vida, morreram afogados. Isso fazia tudo parte desse experimento lá na década de 50. O segundo grupo de ratos, eles pegaram e colocaram nesse mesmo tubo de água, né, e aí deixaram eles nadando lá também para tentar sobreviver. E aí, de tempo em tempo, aqueles cientistas tiravam os ratinhos da água, né, segurava eles na mão um pouquinho e depois colocava de novo. E aí eles perceberam que os ratinhos começavam a nadar com mais força, com mais ânimo. Daqui a pouco, eles tiravam de novo os ratinhos do tubo de água, deixavam eles descansar um pouquinho e depois colocavam de novo na água. E como resultado, eles não morreram e eles conseguiram nadar nesse processo de tirar eles um pouquinho da água, dar um descanso e colocar de novo na água. Eles ficaram por 24 horas nadando. E o primeiro grupo que não teve esse apoio, eles acabaram morrendo em cerca de 1 hora. Um pouco cruel, sem dúvida alguma, esse experimento, mas que levou à conclusão para os psicólogos lá de que a esperança de ser resgatado pelos cientistas foi o que fez com que motivassem eles a continuarem nadando, aqueles ratinhos, né, e conseguir nadar por mais tempo, por 24 horas. E aí fica a pergunta, né, se a esperança teve esse tipo de poder sobre aqueles roedores, quanto efeito não tem a esperança sobre as nossas vidas? E para nós cristãos, a esperança nós encontramos na palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 15, no verso 4, Paulo, em Romanos, aqui, ele descreve, Romanos 15, verso 4, o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia fala, então, que tudo aquilo que foi outrora escrito, né, foi escrito para o nosso ensino, e a fim de que pela paciência e pelo conforto que as Escrituras nos dá, nós tenhamos esperança. Então, se você hoje, de repente, está um pouco desesperançado, falta de esperança, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos encontrar a esperança. E na Bíblia nós temos muitas histórias, relatos de personagens reais que passaram por muitas privações, muitos sofrimentos, muitas angústias, talvez muito mais do que eu e você já suportamos em toda a nossa existência nessa terra, mas que não perderam a esperança, continuaram firmes, venceram, mesmo em meio a situações talvez mais difíceis do que nós enfrentamos. Eu queria deixar com vocês, nesses tempos que nós temos aqui, 1
Pedro, no capítulo 1. Eu gostaria de ler alguns versos da carta que Pedro deixou para cada um de nós. E hoje eu estava analisando aqui que Pedro, ele escreveu essa carta quando estava em Roma. E quando ele escreveu essa carta, ele não pôde escrever que ele estava em Roma devido à perseguição. E ele escreveu que ele escreveu como se estivesse em Babilônia, porque Babilônia era um lugar eufemismo para Roma, né? Ou seja, ele não pôde escrever exatamente falando que escreveu de Roma, justamente para evitar as perseguições. E eu descobri hoje, ao ler um pouquinho aqui a carta de Pedro, que 4 anos depois que ele escreveu essa carta, a primeira epístola de Pedro, ele veio a falecer, né, como um mártir, né? E a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas vamos lá. O contexto da primeira epístola de Pedro é um momento de perseguição. Na verdade, o povo que ele escreveu, o destinatário, era um povo que estava passando por muitos sofrimentos. Não é diferente de nós hoje. Claro que o sofrimento deles é diferente. Hoje nós passamos por, agora, a pandemia, né, desentendimentos familiares, né, desemprego e muitas outras doenças, cânceres, que sobrecaem sobre cada um de nós. Mas os problemas que os nossos queridos irmãos sofriam, que eram destinatários da carta de 1 Pedro, eram diferentes, mas com certeza incomodavam-os muito, porque eles viviam à margem da sociedade, eles eram desprezados porque eles eram cristãos. Olha só, vamos ler lá 1 Pedro, no versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Essa palavra dispersão, em grego, diáspora, tem a ver com o espalhamento dos cristãos. Os cristãos estavam sendo espalhados por conta da sua crença religiosa. Então Pedro, ele escreveu essa carta para animá-los a continuar firmes, mesmo os cristãos, estando à margem da sociedade. E aqui ele diz, né, foram eleitos, forasteiros da dispersão de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje são locais na região da Turquia, hoje conhecido como Turquia. Mas eles, aqui no verso 2, diz que eles foram eleitos, né, segundo a presciência, a sabedoria, o conhecimento de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, aqui na introdução da carta, Pedro, então, ele informa para quem são os destinatários dessa carta, né? São pessoas que estavam sendo perseguidas, espalhadas por causa do evangelho, pelo fato de serem cristãos. Mas veja só como ele começa a carta. No verso 3, em vez de reclamar das dificuldades, aqui nós vemos que Pedro, ele louva a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma lição para mim e para você, né? Que muitas vezes nós temos uma tendência de, ao passar por dificuldades, provações, nós temos muita tendência de murmurar, de reclamar, de desconfiar que Deus nos abandonou, que estamos sozinhos. E aqui Pedro, ele começa louvando a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, ou seja, nos recriou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro aqui, ele fala de uma esperança viva. Nós servimos a um Deus vivo. A ressurreição de Cristo, que foi um grande evento no passado, há quase 2000 anos atrás, ele é a garantia minha e sua de que Cristo tem um poder sobre a morte, sobre tudo, e que ele, se nós passarmos pelo dano da segunda morte, da primeira morte, ele vai nos ressuscitar na primeira ressurreição. Essa é a garantia que nós temos, a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Pedro, ele fala que Deus, ele nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, para uma esperança viva. Eu e você, meus queridos, nós temos, na palavra de Deus, uma esperança viva. E o que é esperança, meus queridos? Esperança não é um conceito teórico. A esperança cristã não é um conceito teórico e também não é um otimismo humano. Tem pessoas que acham que a esperança cristã é pensamento positivo. É você acreditar que todas as coisas vão dar certo. Isso não é esperança. Esperança não é uma ideia teórica, e não é otimismo ou positividade.
Tem pessoas que confundem esperança com pensamento positivo. É possível que o cristão sempre pense positivo. É bom pensar positivo. Mas nem sempre você pensar positivo significa que as coisas vão dar certo para nós. Porque a Bíblia fala para o cristão ficar atento, porque no mundo nós teremos muitas aflições. Mas o mesmo Cristo que disse isso, ele falou o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está lá em São João 16, verso 13. Mas o que é esperança cristã? A esperança cristã, meus queridos, repito, não é um conceito teórico, não é otimismo, o pensamento positivo. A esperança cristã é a confiança plena na providência divina. Confiança plena na providência divina. Isso não significa que todas as coisas vão dar certo do jeito que a gente gostaria, porque os planos de Deus, eles são maiores que a gente, maiores que os nossos planos. Mas a gente tem essa confiança. A esperança cristã é você confiar plenamente na providência divina. E interessante que a esperança cristã, meus queridos, ela implica duas coisas. Ela implica tanto a gente esperar confiantemente o futuro que está sendo preparado pelo Senhor. Nós temos muitas promessas da Bíblia do que nosso lar não é aqui nessa terra, é na eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, a esperança cristã também implica em a gente vivê-la hoje, no nosso dia a dia, como um estilo de vida. O apóstolo Pedro tinha esta concepção. Se você perceber aqui os versos seguintes, nós vemos aqui que no verso 4, ele fala primeiro da esperança futura. Ele fala que Cristo, ele nos regenerou, ele nos resgatou, ele nos fez reviver, nos deu uma nova vida para uma herança incorruptível, que não se corrompe, sem mácula, sem mancha, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. E eu estava olhando no comentário bíblico adventista que essa palavra reservada, aí no grego, ela tem a implicação de que é algo fiel, assim como Deus é fiel. Ou seja, que é garantido mesmo. Ou seja, que vai de fato acontecer. Essa palavra reservada aqui. Cristo realmente foi reservar para mim e para você o meu e o seu lugar lá nos céus. Só depende de nós escolhermos estarmos do lado dele a cada dia. E aqui no verso 5, nos fala ainda que esse Cristo maravilhoso, ele nos guarda, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, existe uma salvação no passado, foi quando Cristo morreu na cruz por mim e por você. Eu e você estamos aqui nesse momento porque aceitamos a salvação. Existe a salvação do presente, que é quando eu e você, a cada dia, nos entregamos a Cristo Jesus. E tem a salvação no futuro, que é quando Cristo voltar nos céus. Mas para que essa terceira salvação do futuro aconteça, a cada dia nós precisamos nos entregar ao Senhor, ao nosso Salvador. E aí o verso 6, ele fala de uma exultação, ou seja, de nós pularmos de alegria. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, nós sejamos contristados, aflitos por várias provações. Veja só, Pedro aqui ele é muito realista. Ele fala que lá no futuro nós temos uma herança que está reservada, está garantida para mim e para você, se nos continuarmos os caminhos dele. Porém, enquanto esse dia não chega, nós devemos nos alegrar aqui. Nós devemos alegrar na salvação, a alegria da salvação. E eu faço a pergunta para você nessa noite. Hoje, a salvação traz alegria para você? Você fica alegre ao estar na presença de Deus? Você tem alegria da salvação? Seu coração se alegra por você estar salvo em Cristo Jesus a cada dia do seu viver? E é interessante que o verso 6, ele fala que mesmo em meio a essa alegria, que é a exultação, nós podemos, se necessário for, passar por provações. Ou seja, Deus permite que nós passemos provações. Ninguém gosta de passar por provações e sofrimentos. Quem gosta? Só que aqui, veja só, no verso 7 dessa carta, o apóstolo Pedro tinha uma visão que cada provação que nós, como cristãos, sofremos, elas têm um objetivo, têm um propósito, que é para provar o valor da nossa fé. Quanto vale a minha e a sua fé aos olhos de Deus? Se nós passarmos a nossa fé, a nossa provação, as dificuldades, confiando em Deus, essa fé vale muito aos olhos de Deus.
Se nós murmuramos, desconfiamos de Deus, não é uma fé que vale muito, infelizmente. Mas veja só, a comparação que Pedro faz no verso 7 é que a nossa fé ela é provada, assim como o ouro, que vale muito, é provado também. Né? Aqui diz que o ouro, a nossa fé, ela vale muito mais do que o ouro perecível, mesmo curado por fogo. E se a nossa fé for provada e valer muito, ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação, ou seja, quando Cristo for revelado. Louvado seja Deus. Ou seja, a minha fé e a sua fé pode valer muito. Depende de como a gente, em quem a gente confia, né, quando passamos por provações. Né? Quando nós passamos por provações, é momento. Provação, o que é provação? Provação vem de provar, vem de testar, vem de experimentar a nossa fé. Né? Provação vem de provar, de experimentar. Então, muitas vezes a gente fica cego nas provações. Né? Nós não entendemos que naquele momento a gente pode estar sendo testado. Será que eu não estou confiando muito em mim mesmo? Né? Às vezes a gente acha que a gente é testado somente quando a gente está com dificuldades. Né? Essa é normalmente a nossa visão. Mas você já parou para pensar que você também é provado quando você está na prosperidade? Quando você está com o seu trabalho, tudo em dia, a sua saúde está tudo ok, a sua família está tudo ok, você também está sendo provado ali. Mas como? Não tem nenhum problema? Sim, seu caráter está sendo provado. Pode ser que você, nesse momento de prosperidade, você acabe esquecendo de que essas bênçãos estão vindo do Senhor, e você acha que essas bênçãos estão vindo dos seus próprios esforços, e aí você também não está sendo, a sua fé não está tendo um bom valor, porque você está não dando glórias a Deus no momento da prosperidade. Então lembre-se que a provação não é só no momento de desemprego, de doenças. Você não tendo esses problemas, você também está sendo provado, a sua fé está sendo provada. E aí vemos, continuando o verso 8 para terminar, e o 9, vou terminar no 9, verso 8 diz o seguinte: a quem, não havendo visto, há mais. Olha só que interessante. Deus valoriza a fé daqueles que servem Ele sem o vê-lo. Nós amamos a Deus, mesmo não havendo visto. O apóstolo Pedro teve o privilégio de ver Jesus pessoalmente. Nenhum de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem temos esse privilégio. Os destinatários da carta de 1 Pedro também não viram Jesus pessoalmente. Quando Pedro escreveu essa carta, Jesus já tinha retornado aos céus. Mas o verso 8 nos fala aqui que a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Todos nós aqui não vimos Jesus Cristo pessoalmente, mas nós cremos. E nós tomamos uma decisão ao lado dele, aceitamos salvação e amamos. Aqui, o verso 8 fala que nós devemos exultar com alegria, indizível e cheio de glória. E assim, no verso 9, para terminar, fala que nós vamos obter o fim da nossa fé. Qual é o fim da nossa fé? Qual é o propósito, o objetivo da nossa fé? O verso 9 conclui dizendo que a salvação de nós mesmos, a salvação das nossas almas, a minha salvação, a sua salvação. Pedro aqui, ele confirma então, nesses versos, né, logo os versos introdutórios dessa primeira carta, ele, com essas palavras, ele procura incentivar os leitores iniciais e a cada um de nós para continuarmos firmes nessa esperança viva, irmãos. Nos alegrando no Senhor, independente das circunstâncias que nós temos. Porque o objetivo de nós estarmos aqui, o objetivo da nossa fé é a salvação nossa, a salvação futura, livre da presença do pecado, livre da presença de todos os males que hoje podem nos afetar. Meus queridos, a cada dia é dia de nós tomarmos uma decisão ao lado de Cristo. Uma vez eu estava indo para onde? Aquela cidade, Campos do Jordão. Dia das Mães, 2018, meu irmão mais velho decidiu levar minha mãe para conhecer Campos do Jordão. Minha mãe ficou maravilhada com Campos do Jordão, nunca tinha ido lá. Tá? E aí fui eu, minha esposa e os meus 2 irmãos e minha mãe, fomos em 5 lá. E quando nós paramos ali no 25 da Raposo, no ponto, para pegar o meu irmão, né, que ele ficou aguardando ali no ponto, ele entrou assim, ele gosta sempre de fazer algumas gracinhas, e ele perguntou assim, na hora que ele entrou, sentou no carro,
Ele falou, bom dia, pessoal, bom dia. Vocês já aceitaram Jesus Cristo hoje? E a gente deu risada, né? Porque quanto tempo que nós fomos batizados já na fé, né? E a gente, na hora, levou como na brincadeira. Mas depois eu fiquei pensando, e ele repetiu, estou falando sério, vocês aceitaram Jesus Cristo hoje? E aí nós respondemos, sim, nós aceitamos a Cristo Jesus hoje. Meus queridos, a cada dia é dia de nós aceitarmos a Jesus Cristo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Então, cada salvação é diária. Pedro aqui fala dessa esperança viva. Nós não devemos deixá-la morrer dentro de nós. E esse começo de ano, que a gente faz muitas promessas, é o momento certo para a gente fazer essa esperança continuar viva, né? Buscando mais a palavra de Deus, estudando mais os personagens da Bíblia e tirar lições para a nossa vida. São pessoas, a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia conta a história de personagens reais. Quando a pessoa fazia coisa errada, conta mesmo, né? Davi, por exemplo, e tantos outros, realistas. Saul, que fez coisas erradas, e outros reis que fizeram coisas erradas. A lição da Escola Sabatina dessa semana, por exemplo, falou de um rei lá que viveu 50 e tantos anos fazendo coisas boas, mas no final da vida se orgulhou, né? E Uzias, se não me engano, e aí ele acabou morrendo com lepra, uma morte triste, vergonhosa. Então a Bíblia é muito clara para nos mostrar, mas ela mostra esperança para mim e para você, né? Por mais que a gente se sinta afastado de Deus, a gente tem a chance de voltar aos braços de Deus. Que nós possamos, cada um de nós, meus queridos, nesse começo de ano, primeira quarta-feira do ano, nós possamos buscar a esperança viva que está na palavra de Deus, que ela nunca morra, né, no nosso coração, que a gente possa sempre ter essa esperança ardendo em nosso coração, que muito em breve, esse Cristo que não falha, que é fiel, ele vai cumprir com a grande promessa dele, que é de voltar a esse mundo. Se não for na nossa geração, não importa. O importante é que se a gente passar pelo dano da morte, que a gente descanse realmente no Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós.